A novidade que agita o Verdão. Saudações, torcida alviverde. Se você está aqui, é porque a paixão pelo Palmeiras corre nas suas veias e hoje temos uma bomba. O clima no Allianz Parque está fervendo e as notícias que chegam dos bastidores do Verdão são de arrepiar. É isso mesmo, a Sociedade Esportiva Palmeiras está de olho em um craque que pode mudar completamente o rumo da temporada, Luiz Henrique, do Zenit. Vamos juntos explorar essa sondagem que agitou o coração da torcida e o que isso pode significar para o nosso amado Palmeiras. A primeira coisa que você precisa saber é que a busca por reforços é sempre uma montanha-russa de emoções, e quando um jogador do calibre de Luiz Henrique aparece na mira, não tem como não ficar animado. Ele é um jovem talentoso, que já mostrou seu valor na Europa e, se confirmado, pode trazer um sopro de esperança e força ao nosso elenco. Mas e aí, como estamos na tabela? O Palmeiras, em meio a um campeonato acirrado, com concorrentes de peso, precisa de jogadores que possam fazer a diferença em campo. A expectativa em relação a Luiz Henrique é alta, e a torcida já começa a sonhar com essa nova peça no quebra-cabeça tático do Abel Ferreira. O que será que esse craque pode trazer ao nosso time? Vamos nos aprofundar nessa questão. Luiz Henrique, com sua habilidade e visão de jogo, atua como meio-atacante, podendo também desempenhar funções nas pontas. Ele é a chave para fortalecer o nosso meio-campo, que em algumas partidas tem mostrado fragilidades. Ele é uma força da natureza, um jogador que não só sabe armar jogadas, mas também finaliza com precisão. Imagine ele jogando ao lado de grandes nomes como Rafael Veiga e Dudu. A química em campo pode ser explosiva. O que mais nos deixa intrigados é como o Palmeiras vem se movimentando para viabilizar essa contratação. A diretoria alviverde não tem medido esforços para garantir que o clube siga forte nas competições. A cada dia que passa, as especulações aumentam, e a torcida fica ainda mais ansiosa. Será que Luiz Henrique realmente virá? E se vier, como será a sua adaptação ao futebol brasileiro? Assim, seguimos aguardando as atualizações do mercado, torcendo para que o Palmeiras consiga fechar essa contratação. A pressão está grande, e o tempo é curto. Cada dia que passa, os rivais também estão de olho em possíveis reforços, e a janela de transferências não espera. Uma coisa é certa, a chegada de Luiz Henrique ao Palmeiras seria um sinal claro de que o clube está disposto a brigar de igual para igual com os melhores. A nossa história é marcada por grandes jogadores que chegaram ao Verdão e deixaram sua marca. E se Luiz Henrique se juntar a nós, ele terá a chance de escrever seu nome na história do Palmeiras. Então, preparem-se, torcida! Acompanhem de perto as notícias e comentem abaixo o que vocês acham dessa possível contratação. A expectativa está alta e a esperança, lá em cima. O Verdão e sua torcida merecem grandes emoções, e quem sabe, um novo ídolo em breve. Ângulo tático. O que a chegada de Luiz Henrique mudaria? Agora que já sentimos a adrenalina da possível chegada de Luiz Henrique, a expectativa da torcida é palpável. Todos aguardam ansiosamente por mudanças no estilo de jogo do nosso Verdão, e é exatamente isso que vamos explorar agora, como a presença desse craque do Zenit poderia alterar a formação e o estilo de jogo do Palmeiras. Visualiza isso, Luiz Henrique, com suas características, pode ser um divisor de águas nas partidas do Verdão. Ele é um jogador que não apenas faz a transição entre defesa e ataque de maneira fluida, mas também tem aquela visão de jogo que pode abrir espaços na defesa adversária. Abel Ferreira sempre busca um meio-campo que seja dinâmico, que não só tenha força, mas que também tenha criatividade. E é exatamente isso que Luiz Henrique oferece. Se ele chegar, podemos ver o Palmeiras jogando em um 4-2-3-1 mais agressivo, com Luiz Henrique atuando como um meia central. Isso permitiria a Abel Ferreira ter mais opções táticas e braço na hora de construir as jogadas. Ele se encaixa perfeitamente na ideia de um jogo ofensivo, que tem sido a marca registrada do nosso técnico. Imagine Luiz Henrique se aproximando de Dudu e Rony, criando triangulações e envolvendo a defesa adversária. É de arrepiar, não é mesmo? Além disso, Luiz Henrique tem uma qualidade rara, a capacidade de finalização. Ele pode não só criar, mas também converter oportunidades em gols. O Palmeiras, em algumas partidas, tem sofrido para transformar posse de bola em gols,
e a chegada desse jogador pode ser exatamente o que precisamos para mudar essa história. Outro ponto a considerar é a sua velocidade. O futebol atual exige que os jogadores sejam rápidos, tanto na recomposição defensiva quanto nas transições ofensivas. Luiz Henrique tem essa agilidade que pode fazer com que a equipe se torne ainda mais rápida e eficiente. Com ele em campo, podemos esperar jogadas de velocidade, principalmente nos contra-ataques, que é algo em que o Palmeiras tem se destacado. Agora, não podemos esquecer da pressão que isso coloca sobre os jogadores que já estão no elenco. A chegada de um jogador desse calibre certamente aumenta a competitividade interna. Jogadores como Gabriel Menino e Danilo terão que se superar para garantir seus lugares no time titular. Isso, por sua vez, pode elevar o nível de desempenho de toda a equipe. Quando todos sabem que precisam dar o seu melhor para se manter em campo, o resultado é uma equipe mais forte e coesa. E você, torcedor, o que acha dessa mudança tática? Luiz Henrique seria a peça que falta no nosso quebra-cabeça? Como você imagina o Palmeiras jogando com ele em campo? Comenta aqui embaixo. O debate está aberto, e a expectativa cresce. A cada dia que passa, sentimos que o Verdão está mais próximo de criar um time que pode não só brigar por títulos, mas também encantar a torcida com um futebol de alto nível. Ângulo do mercado, impactos financeiros e comparações. Vamos agora explorar o lado financeiro dessa possível contratação de Luiz Henrique. O mercado de transferências é uma verdadeira montanha-russa, e cada movimento pode ser decisivo para o futuro do Palmeiras. A primeira pergunta que não quer calar é: será que o Verdão tem fôlego para fechar essa negociação? E qual seria o retorno para o clube? Atualmente, o futebol brasileiro enfrenta um cenário desafiador, mas o Palmeiras tem se mostrado astuto. A diretoria já deixou claro que está disposta a investir em jogadores que possam fazer a diferença, e Luiz Henrique é um nome que brilha no horizonte. Embora a negociação não seja fácil, essa pode ser uma aposta que trará frutos tanto dentro de campo quanto nas finanças do clube. Ao olharmos para as últimas contratações do Palmeiras, vemos que o clube tem um histórico de acertos. Lembram do Dudu? Ele voltou e se tornou um ídolo, mostrando que a aposta em jogadores de qualidade pode valer a pena. O custo da transferência de Luiz Henrique deve ser comparado a outras aquisições internacionais que deram certo. Um exemplo recente é o Arthur, que chegou com um preço acessível e se destacou, mostrando que é possível fazer boas contratações sem comprometer o caixa. Além disso, o Palmeiras se tornou um grande atrativo para jogadores de fora. O Allianz Parque, sempre lotado, e a energia da torcida alviverde são fatores que atraem qualquer craque. Luiz Henrique não só pode brilhar em campo, mas também se tornar um nome forte no cenário nacional, o que pode elevar seu valor de mercado. Portanto, investir nele pode ser uma jogada inteligente, com retorno garantido a longo prazo. Outro ponto a ser considerado é o impacto que Luiz Henrique pode ter nas futuras vendas de jogadores do Palmeiras. Se ele se destacar, sua valorização será enorme. Jogadores que se saem bem no Brasil, especialmente no nosso Verdão, costumam chamar a atenção de clubes europeus, o que pode aumentar consideravelmente seu preço no mercado. Porém, é essencial que a diretoria tenha cautela com a questão salarial. A contratação de Luiz Henrique exigirá um investimento robusto, e sua adaptação ao futebol brasileiro é algo a se ponderar. Não queremos que o clube entre em um ciclo de endividamento, certo? Portanto, é fundamental encontrar um equilíbrio entre a ousadia nas contratações e a saúde financeira do clube. E aí, torcedores? O que vocês acham dessa questão financeira? Será que vale a pena investir em Luiz Henrique? Ou preferem que o Palmeiras busque alternativas mais em conta? Comentem suas opiniões abaixo. O debate sobre o futuro financeiro do nosso Verdão é tão crucial quanto o desempenho em campo. Ângulo histórico. Reflexões sobre jogadores internacionais no Palmeiras. Agora que já discutimos a questão tática e financeira, é hora de olharmos para a história do Palmeiras e como a contratação de jogadores internacionais impactou o clube ao longo do tempo. A tradição do Verdão em trazer talentos de fora é longa, e podemos aprender muito com isso. Ao longo dos anos, o Palmeiras foi conhecido por trazer jogadores renomados de diversas partes do mundo. Lembram-se do icônico Valdívia?
O mago trouxe magia para o meio-campo palmeirense e se tornou um dos ídolos da torcida. Assim como ele, outros craques como Edmundo e Dudu também escreveram seus nomes na história do clube. Cada um deles trouxe uma visão diferente, habilidades únicas, principalmente a paixão que a torcida sempre esperou. Mas nem todas as experiências com jogadores internacionais foram um sucesso. Jogadores como Henrique Dourado e até mesmo alguns que chegaram com um status elevado acabaram não se adaptando ao estilo de jogo ou à pressão que é jogar pelo Palmeiras. Isso nos leva à reflexão sobre a importância de não apenas buscar o nome de peso, mas sim a contratação de um jogador que se encaixe nas necessidades táticas e emocionais do clube. Quando olhamos para o cenário atual e a possível chegada de Luiz Henrique, é fundamental lembrar que o passado nos ensina que a adaptação é a chave. Estar no Palmeiras não é apenas uma questão de habilidade técnica, é também sobre ter a mentalidade certa e a capacidade de lidar com a pressão. A torcida palmeirense é exigente, e os jogadores precisam estar prontos para dar o seu melhor a cada jogo. Se Luiz Henrique conseguir se adaptar e trazer o que promete, ele poderá ser mais um nome na lista de grandes jogadores que passaram pelo clube. Ele tem a chance de se tornar um ídolo, de ser lembrado nas arquibancadas do Allianz Parque por gerações. Mas isso depende dele e de como ele se encaixará no nosso estilo de jogo e na cultura palmeirense. E agora, torcedores, como vocês veem a chegada de Luiz Henrique em comparação com outros jogadores internacionais que já passaram pelo Verdão? Acham que ele tem o potencial para se tornar um ídolo ou será mais um que não se adaptará? Vamos debater nos comentários, porque cada opinião conta e faz parte dessa história belíssima que estamos escrevendo juntos. Síntese final: o que o futuro reserva para o Palmeiras? E chegamos ao último capítulo dessa jornada que analisa a possível chegada de Luiz Henrique ao Palmeiras. Agora, vamos juntar todas as peças que discutimos até aqui e refletir sobre o que isso realmente representa para o nosso futuro. Primeiramente, a sondagem do Palmeiras por Luiz Henrique já mostra a ambição do clube em se manter competitivo e relevante nas competições. A contratação de um craque como ele poderia ser o empurrão que o Verdão precisa para alçar voos ainda mais altos. O Palmeiras tem um legado e uma história rica, e trazer talentos internacionais é parte de manter essa tradição viva. Do ponto de vista tático, Luiz Henrique traria uma nova dimensão ao nosso meio-campo. Ter um jogador com sua criatividade e poder de finalização pode mudar a dinâmica de nossas partidas, permitindo que o Palmeiras jogue de maneira mais ofensiva e dinâmica. Isso não só proporciona mais chances de gol, mas também atrai a torcida para um futebol mais bonito, mais envolvente. E quem não ama ver o Verdão jogando com garra e paixão? Economicamente, a contratação pode ser arriscada, mas se bem planejada, pode trazer retornos significativos. Se Luiz Henrique brilhar no Palmeiras, certamente será uma vitrine para o futebol europeu e, quem sabe, o clube poderá lucrar consideravelmente com uma venda futura. Porém, é fundamental que a diretoria tenha uma visão clara e equilibrada, evitando se endividar desnecessariamente. Finalmente, olhando para a história do Palmeiras, a chegada de Luiz Henrique poderia ser uma nova página em um livro repleto de grandes jogadores e histórias emocionantes. O passado nos ensina que a adaptação é crucial e que precisamos torcer para que ele consiga se moldar ao nosso estilo de jogo e à pressão que o Palmeiras exige. Se isso acontecer, Luiz Henrique poderá não apenas ser mais um reforço, mas sim um novo ídolo da nossa torcida. E para fechar com chave de ouro, vamos ouvir a voz da arquibancada. Muitos torcedores já estão sonhando com a possibilidade de vê-lo vestindo a camisa do Verdão. Como um deles disse, se ele chegar, vai ser um divisor de águas. E você, torcedor? O que vocês acham que o futuro reserva para o Palmeiras com a possível chegada de Luiz Henrique? Será que ele se tornará o novo ídolo que esperamos? Como vocês imaginam que será a temporada se ele realmente se juntar a nós? Comentem suas expectativas e não esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like. O Verdão é feito de paixão e cada um de vocês faz parte dessa história. Até a próxima!